Estamos de volta, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no estúdio, né? Quando tenho a oportunidade de apresentar o TV Mar News, o meu amigo Djaildo Almeida com o quadro Momento Seguro, que entra agora no ar para brilhantar aqui o programa TV Mar News desta quinta-feira. E o tema que o Djaildo Almeida trouxe para o Momento Seguro hoje é essa situação, o cenário nacional que registrou um aumento por seguros de vida, doenças graves e funeral, impulsionado pela pandemia da Covid-19. Djaildo Almeida, tem crescido mesmo a procura por seguros de pessoas depois da pandemia? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Verdelan. Bom dia a todos. Bom dia também quem nos acompanha nas redes sociais. Pois é, Verdelan, a Covid, né, essa crise sanitária que a gente teve, ela deu aquela abertura na mente das pessoas. Então, assim, começou a se entender a necessidade de se ter um seguro, certo? E esse crescimento nos últimos 12 meses, a gente está falando aí somente de venda nos últimos 12 meses, 12 bilhões de reais. Tá? E o que mais teve crescimento, as coberturas que foram mais procuradas dentro do seguro de pessoas, foi doenças graves, prestamista e o seguro funeral. Tá? Foram as que foram mais procuradas nesse sentido. Tá? Então, a gente teve um crescimento aí de média de 17%, 18% até 21% em algumas situações. Tá? Então, realmente houve essa procura, esse crescimento, mas, logicamente, sempre por conta dessa última crise sanitária que a gente teve do Covid. Agora, quando se trata, por exemplo, dos benefícios garantidos pela cobertura da modalidade de seguro de vida, Djaildo, quais são os maiores benefícios desse quesito? Quando geralmente se fala em seguro de vida, a primeira coisa que se vem em mente é a relação à morte. Então, muita gente tem a restrição de fazer porque pensa assim, quer dizer, quem vai usufruir do meu seguro é a minha família, não eu. E primeiro que a gente tem que pensar assim. É verdade. Né? Então, o segundo é que, além da garantia da morte para os familiares, você também tem outras coberturas que você pode usufruir em vida caso você venha ter. É o caso de doenças graves. Tá? Então, exemplo, doenças graves é uma cobertura que antecipa aquele valor caso você seja diagnosticado com alguma doença grave. Exemplo, alguma doença do coração, alguma doença pulmonar, câncer. Então, ela vai de 10 até 18, em algumas companhias tem até 30 doenças graves. Então, é um benefício que você usa em vida, aquele valor que pode, por exemplo, pagar um exame que o plano de saúde não vai cobrir, ou uma segunda opinião médica. Então, quando a gente fala no simples benefício desse tipo de cobertura, né, aí eu posso ampliar para o auxílio funeral, por exemplo, também que você pode contratar dentro do seguro de vida, né? Fora outros benefícios que o seguro de vida dá, como desconto em farmácias. Então, hoje o seguro de vida, ele agrega muito mais valor para o cliente que compra aquele seguro, além de garantir proteção para a família. Isso é muito importante, Djaildo, quando você traz essa situação. E um outro tema que eu já estava preparado, engatilhado aqui para perguntar, é quando se trata de doenças graves, porque fica muito aberto a ideia para quem vai ser o segurado, o que é, na verdade, nesse processo classificatório para a seguradora, o que é classificado como uma doença grave para ter direito a essa cobertura, por exemplo? Olha, dentro das condições que você contrata, a companhia ela pode considerar as doenças graves. Tem companhia que considera 10, 18, como eu falei, até 30 doenças. As principais são doenças do coração, pulmonar, câncer, Alzheimer também, algumas companhias já consideram uma doença grave. Então, esse tipo de situação depende muito da seguradora. O que é que a gente fala na hora de contratar? Procurar o especialista corretor de seguros, verificar quais são as condições daquele seguro. Quanto mais você engloba doenças graves, logicamente você vai pagar um pouco mais caro, mas é um seguro que, no meu entendimento, ele dá uma garantia que hoje nenhum plano de saúde dá. Tá? Porque quando você chega no plano de saúde e aquele rol de procedimentos ele é limitado e você não consegue fazer um exame para tentar concluir o diagnóstico daquela situação, né, de um tipo de doença grave, e geralmente é um exame caro, não é um exame barato, e muitos médicos não aceitam nem plano de saúde desse tipo de situação. Você tem que pagar um médico particular, que é uma média de consulta de R$400, R$500. Aquela antecipação daquela doença grave vai fazer com que você tenha qualidade de vida.
pelo menos para você ter o diagnóstico daquela situação e poder dar andamento à sua vida. Então, nesse sentido, é um produto realmente que dá a garantia para a vida do cliente, né? Ele dá a qualidade de vida durante aquele período que o cliente está com esse diagnóstico da doença. Falando dessa situação, Djaildo, é importante também até destacar que quando se tem, no caso funeral, por exemplo, uma diferença entre uma assistência e um auxílio, né? Eu gostaria que você falasse dessa relação. Existe, de fato, essa diferença? Se existe, dá para explicar como funciona? A grande diferença, Viderlan, nesse sentido, é quando você faz a contratação do seguro, o seguro ele dá a garantia. Você tem que acionar a seguradora no ato do óbito do segurado, para que ela faça todo o procedimento, mas caso você não tenha condições ou tenha esquecido que tem aquela cobertura, você pode solicitar o reembolso posteriormente. Tá? Então, essa é a diferença básica. Quando você tem somente o auxílio, né, fora do seguro, ele tem que ser feito naquele momento. Ou seja, se você, eu esqueci que eu tinha esse auxílio, você não vai ter um reembolso. Então, a diferença básica é a questão do reembolso. Eu posso ter o reembolso, mesmo que eu não tenha feito todo o procedimento do óbito do segurado com a seguradora, eu posso solicitar o reembolso por meio de notas, e na outra situação eu só posso ter aquela assistência no momento. Se for pedir o reembolso posteriormente, eu não vou ter esse reembolso. Agora, é impressionante, Djaildo, que são vários os benefícios que você traz todas as quintas-feiras quando se fala da área de seguro. Hoje tem seguro para tudo. Pois é. E todas as quintas-feiras você sempre está trazendo temas. E o que mais me surpreende é a ideia mesmo da informação. A informação, muitas vezes, ela não chega de uma maneira muito clara para a população. A população ainda trata, por exemplo, a condição de seguro como se fosse algo supérfluo, onde não poderia, né, Djaildo? É obrigatório hoje qualquer pessoa incluir, né, dentro de um processo que existe, no final das contas, uma oferta de segurança para a família, ter um seguro é o melhor caminho, né, Djaildo? Viderlan, e quando a gente traz números, é que é o mais importante, porque quando a gente fala em seguro, a gente fala, só quem ganha é a seguradora. Não, não é bem assim. A seguradora, ela devolve esse valor para a sociedade. E aí a gente fala, em um ano a seguradora vendeu, quer dizer, 6 meses, vendeu 12 bi de seguros, tomando todo o mercado de seguro de vidas no Brasil. Mas, desde a pandemia, ela devolveu quase 7 bi somente Covid. Eu estou desconsiderando outras informações, doenças, né? Exatamente. Então, somente para Covid foi quase 7 bi, ou seja, em 6 meses ela produziu 12, né? Ela teve essa produção de 12 bi, mas quase metade ela já devolveu para a sociedade. E veja a importância dessa família que recebeu esse valor num momento tão difícil, que a gente sabe que o momento mais difícil é quando você perde um ente querido. Muitas vezes fica sem chão. Quem não fica sem chão quando perde um ente querido? Sim. E às vezes no pós-morte você começa a pensar o que é que você vai fazer, porque muitas vezes aquela pessoa é o arrimo de família, né? E aí chega o corretor de seguros, olha, ele tinha um seguro e tal, a gente vai cuidar, né? Aquele valor, lógico, não vai trazer a pessoa de volta, mas vai dar ali pelo menos uma qualidade de vida para a família. O aumento, por exemplo, da inadimplência no Brasil é o tema da próxima semana que você vai trazer. Mas antes de entrarmos nesse próximo tema, Djaildo, essas participações entre segurado e seguradora são participações mensais, né? Quando você coloca na planilha, onde se é firmado o contrato. Em caso de atraso, e quando acontece, por exemplo, alguma coisa, Djaildo, que o segurado ele tem um direito, mas não teve como pagar naquele mês, no dia exato do vencimento. É possível reverter essa situação, Djaildo? No caso específico do seguro de vida, se for pagamento mensal, ele tem que manter as parcelas pagas rigorosamente, porque se deixar de pagar, aquela cobertura ela cessa, porque o pagamento mensal equivale a 30 dias de cobertura. Entendo. Agora, por exemplo, se o cliente pagou semestralmente ou trimestralmente, logicamente ele tem um pouco mais de período de cobertura. Foi bom você tocar nesse assunto, que é importante, nessa situação, você manter rigorosamente o pagamento em dia, porque aí, nesse caso, se vier a deixar de pagar ou atrasar e vier a precisar, pode ter uma dor de cabeça. Algumas seguradoras ofertam descontos para quem quer realmente antecipar as parcelas, Djaildo. Por exemplo, vamos lá, eu vou fechar um seguro com você e de repente eu digo, Djaildo, já quero pagar
um ano inteiro, tá certo, de seguro, para não ter responsabilidade de todo mês, ter que estar pagando aos pouquinhos. As seguradoras, elas oferecem algum tipo de desconto? Elas oferecem várias situações. Então, você pode pagar hoje no cartão, no débito, no boleto. Pagamento à vista tem desconto. Quem paga no cartão, por exemplo, em 11 vezes, algumas companhias, em vez de pagar 12, paga 11 parcelas, quer dizer, deixa de pagar uma, então já é um desconto considerável. Então, assim, hoje as seguradoras, elas querem dar além do benefício das garantias, ela quer dar uma oportunidade das pessoas ter uma garantia, um seguro de vida. Né? E como você falou, deve-se ter na planilha, deve-se contar com esse tipo de seguro. A família tem que ter e pensar, olha, precisamos ter uma garantia para a nossa família. Isso é uma situação, seja a família em si, o homem, a mulher, com o seu cônjuge, estudantes, motoboys, profissionais liberais. Então, qualquer pessoa hoje pode ter um seguro do básico ao mais completo. Basta querer e procurar um profissional habilitado, que é o corretor de seguros. Doenças graves e no caso do auxílio funeral, quando você, por exemplo, acaba optando em fazer o seguro, a cobertura pode ser parcial, pode ser completa? Como funciona exatamente no caso do auxílio funeral, por exemplo? O auxílio funeral você contrata um valor. Então, é limitado àquele valor. Exemplo, eu contratei R$5.000. Então, eu tenho o limite de até R$5.000 para custear todo o funeral. Né? Há doenças graves, a mesma situação. Eu tenho um limite X, exemplo, R$50.000. Então, ele antecipa os R$50.000 para que você possa fazer a programação que deve ser feita com relação àquele diagnóstico, ou pagar exame, ou viajar para um centro médico mais qualificado. Então, essa é a situação que ocorre. Cobre custas de, por exemplo, crematório, essas coisas no seguro também, Diego? Se o valor que você contratou no funeral poder cobrir isso aí, cobrir, né? Porque assim, quando a gente fala em funeral, ele fica muito vago, né? Muito vago. O que é? Então, a princípio, urna funerária, deslocamento, né? E tal. A cremação do corpo é um valor muito caro. Então, se você contratou somente 5.000, provavelmente não vai dar. Mas tem outras opções de 10, de 15, que pode ser que dê a condição. Vai de acordo com as necessidades, com aquilo que é o cliente, né? Isso. Hoje você poderia, nesse momento seguro de Jair, e bacana demais, né? Hoje, por sinal, você poderia dizer que existe, para qualquer situação de fato mesmo, de necessidade de um cliente, a possibilidade de ele manter aquele produto ou aquela necessidade dele com seguro? Viderlan, eu digo que o seguro de vida ele é feito de acordo com a necessidade do cliente. Então, como eu falei anteriormente, o motoboy, o motorista de aplicativo, o estudante, então, a gente tem a condição para cada um. Tá? Então, na hora que vai fazer o seguro, a gente tem que entender qual é a necessidade do cliente, se ele tem família, se ele não tem, e aí a gente vai adequar a necessidade do produto para ele. Então, para inclusive adequar a mensalidade, porque quando a gente fala em mensalidade, é uma obrigação mensal para aquele cliente. E que tem que ele tem que pagar, porque dia, né? Se não pagar, infelizmente, a companhia não vai poder arcar com prejuízo. Mas né? quando acontece atraso de Jair, existe cobrança de juros, alguma coisa desse tipo? Geralmente existe, sim. Né? Geralmente, mas sim. não é cancelado, não, o contrato não. Não, tem um ele dá um prazo para você pagar. Entendi. Né? Tipo, 10 dias, 12 dias para você pagar para evitar o cancelamento. Entendi. Bom, o tema da próxima semana de Jaildo é o aumento da inadimplência no Brasil, que faz crescer no Norte e Nordeste, busca por seguro que protege consumidores endividados. É isso mesmo, Pois Jair? é. Inclusive, esse seguro, ele foi um dos que mais cresceu também no mercado, seguro prestamista. Seguro prestamista. E o que a seguradora faz nesse caso, para quem tem esse tipo de seguro? O cara está super endividado, como é que funciona? Não, na realidade, quando você contrata o seguro prestamista, depende da situação, tipo no seguro escolar, ou no seguro de vida, ou no seguro do cartão de crédito, ele tem várias situações. Ele pode cobrir a despesa do cartão de crédito se você for desempregado, ele pode quitar um financiamento se você vier a falecer, no caso, Sim. A família fica com aquele bem quitado. Então, é um seguro que cresceu muito. Essa procura, ela tem sido motivada, inclusive, pela crise do Covid, né, pela crise sanitária que a gente teve, e realmente é um produto que a gente vai falar na semana que vem para as pessoas conhecerem e entender um pouco melhor, né? Já deu um bom spoiler já. Deu um bom spoiler. Jair, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho. Não é à toa que você é uma referência, né? Aqui quando se fala de seguros, né?
conhece muito, sabe muito bem entender as necessidades, é um bom psicólogo, porque o consultor ele acaba também tendo que ouvir as necessidades para poder preparar uma modalidade de seguro adequada para o cliente. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Com certeza. E para a semana vamos sentar para conversar sobre o seu, né? Vamos lá, vamos sim, se Deus quiser. Bom, quinta-feira que vem, mais uma participação de Jaildo Almeida, no Momento Seguro com Orlando Santos aqui no TV Mar News. Um oferecimento Jaraguá Seguros. Isso mesmo. E assim nós vamos encerrando essa edição do programa TV Mar News. Vem aí mais um programa líder de audiência na grade da nossa TV Mar. Vou continuar fazendo minha consulta aqui com ele, tá certo? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, já com Orlando Santos de volta aqui na apresentação do TV Mar News. Até lá.